Perícia deverá ser feita na cratera aberta na Avenida Prudente de Moraes, em Natal. Unidades de saúde se preparam para o dia D de vacinação contra a gripe. Professores da Rede Municipal de Educação estão há mais de 40 dias em greve. Câmara Municipal de Natal firma convênio com a UniRN. E ainda a Comissão de Justiça aprova o projeto que atualiza a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Isso e muito mais na edição desta segunda-feira, dia 7 de maio, do Câmara Repórter. Uma perícia deverá ser feita pela Polícia Federal para avaliar os possíveis motivos da abertura da cratera este final de semana na Avenida Prudente de Moraes. Mais de 24 horas após a abertura da cratera na Avenida Prudente de Moraes, sobre o túnel da Avenida Capitão Mor Gouveia, o buraco estava aterrado e isolado, deixando apenas uma das faixas da avenida livre para o trânsito, no sentido Centro-Candelária. Mesmo com parte da via interditada, a circulação dos veículos fluía sem maiores congestionamentos no fim da tarde desta segunda-feira, tanto na Avenida Prudente de Moraes, como no túnel da Avenida Capitão Mor Gouveia, que não teve a estrutura afetada. Além do aterramento do buraco, a Secretaria de Obras do município recompôs o asfalto de um lado a outro do trecho, que deve ser totalmente recuperado até esta terça-feira. E por causa da abertura da cratera, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, o MPF-RN, decidiu reabrir o inquérito que investiga o uso de verbas federais para as obras de mobilidade em Natal. Na época da Copa de 2014, foram utilizados mais de 10 milhões de reais para as obras de mobilidade. Na reabertura do inquérito, o MPF-RN vai acionar a Secretaria de Obras Públicas de Natal, a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros para saber o motivo da abertura da cratera no asfalto da Avenida Prudente de Moraes neste domingo. As unidades de saúde de Natal receberam nesta segunda-feira novas doses da vacina contra a gripe. E os postos se preparam para o dia D da vacinação, que será no próximo sábado. Profissional da área da saúde, a psicóloga Juliana buscou a unidade básica na tarde desta segunda-feira para se vacinar contra a gripe. Isso, eu tomei no ano passado, aí hoje eu achei importante, renovar para ficar imunizada, garantir a minha segurança dos pacientes. Lauana também não perdeu tempo e vacinou as filhas gêmeas. Porque achei muito importante para não ficar com doente. Os profissionais da saúde e as crianças a partir de 6 meses e menos de 5 anos fazem parte dos grupos prioritários de imunização contra a gripe, que ainda incluem idosos, pessoas com doenças crônicas, presidiários, servidores do sistema penitenciário e professores. Na unidade básica de saúde da Rua Guanabara, em Manluísa, a procura pela vacina está dentro do esperado. De acordo com a diretora da unidade, desde o início da campanha, já foram vacinadas mais de 620 pessoas, sem registrar falta de doses. Nós estamos atendendo toda a demanda que chega, uma vez que estamos seguindo rigorosamente os critérios propostos pelo Ministério da Saúde, que nesse momento é a vacinação dos grupos prioritários. O fornecimento das vacinas vem do Ministério da Saúde para o Estado e do Estado para os municípios. Pode acontecer do quantitativo ser insuficiente para a demanda daquele período, mas não significa que a vacina acabou. A campanha vai até 1º de junho, os lotes são repostos pelo Estado, são repostos pelo Ministério da Saúde e a gente reabastece as unidades. Eu sei que é difícil para a população ir em busca, não ter o acesso imediato, acaba dando a viagem perdida, mas a Secretaria Municipal ela só pode trabalhar com a distribuição de acordo com o que recebe do Estado e do Ministério da Saúde. A diretora também adiantou que a unidade já recebeu as doses para o dia D da vacinação, marcado para 12 de maio. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde explicou como é feita a distribuição das doses da vacina para as unidades de saúde que estão se preparando para o dia D.
O dia dele vem a corroborar com as pessoas que não podem ir durante a semana, porque está trabalhando ou porque tem alguma atribuição durante a semana que não pode buscar a unidade de saúde. Então, abre no sábado justamente para ter essa procura e atender a demanda das pessoas que não têm esse período de segunda a sexta para buscar a vacina. A paralisação dos professores da rede pública de ensino já dura mais de 40 dias e a Prefeitura de Natal ingressou com ação pedindo a ilegalidade da greve. Não houve acordo. A proposta enviada pela Secretaria de Educação no dia 30 de abril não agradou a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT-RN. Segundo a secretária Justina Iva, a Prefeitura ofereceu correção salarial, atualização do plano de carreira, pagamento retroativo de salários de ativos e aposentados. As propostas não foram suficientes para garantir o retorno dos professores às salas de aula. O sindicato disse aqui, em torno desta mesa, que com relação ao retroativo, referente aos meses de janeiro a abril de 2018, da implementação do piso, eles não abririam mão do não pagamento, porém aceitariam qualquer proposta que fizéssemos. E esta proposta de parcelamento foi rejeitada, ou seja, quando é que o sindicato está dizendo de fato qual é o seu entendimento, ou a gente pode negociar nesses termos? O recesso do meio do ano e as férias já estão comprometidos devido à paralisação. 87% dos alunos da rede municipal de ensino estão com aulas parciais ou sem absolutamente nenhuma aula. Lamentavelmente, se está negando aos alunos um direito subjetivo, sagrado, que é o direito à educação. Nós, gestores e professores, somos obrigados a garantir 200 dias letivos e 800 horas. Isso não está sendo assegurado. Uma ação já foi judicializada pela Prefeitura de Natal para garantir a volta dos professores às salas de aula. A expectativa nossa é que esta semana o desembargador tome uma decisão, cumprir a decisão e tomar todas as providências internas no sentido de garantir esta reposição e para encurtar o mais possível o período de janeiro, que para quem fez greve total não há como terminar mais este ano. A gente muda de assunto para falar que a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Natal realizou nesta segunda-feira um curso de capacitação sobre controle interno. A atividade deu início ao ciclo de capacitação e fortalecimento do Legislativo Municipal. O objetivo do curso é proporcionar um melhor equilíbrio do controle interno, aproximando a visão do Tribunal de Contas com os gestores financeiros da Câmara Municipal de Natal. A Escola da Câmara Vilma de Faria está exatamente fazendo essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com a Federação das Câmaras, para que possamos trazer palestrantes conceituados que venham a dar uma orientação de formação para qualificar todo o nosso quadro funcional. Hoje, a FECAM, junto com a Escola do Legislativo Vilma de Faria, está aproximando a visão do Tribunal de Contas com os gestores financeiros da Câmara de Natal. O evento é resultado da parceria entre a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte e o Tribunal de Contas do Estado. A capacitação foi voltada para servidores, assessores e também parlamentares das câmaras. O curso ele é voltado para a eficiência da máquina administrativa. O controle interno está na bola da vez, digamos assim, hoje, porque a sociedade cada vez exige mais da eficiência da máquina administrativa. E o controle interno é exatamente isso. A assessora legislativa Cassandra Gouveia e o chefe de gabinete Dário Filho participaram do curso e ressaltaram os benefícios dessa qualificação. Importante esse curso para esclarecer, tirar dúvidas, para a gente ficar atualizado de todo o processo legislativo. É muito importante esse momento porque o Tribunal de Contas, pode nos mostrar de que maneira correta a gente vai conduzir esses processos. O vereador Felipe Alves destacou que, além de gerar maior transparência, o curso aperfeiçoa os serviços internos, adotando procedimentos de acordo com a legislação. Os próprios órgãos de controle, como é o Tribunal de Contas, exigem maior transparência nos atos. Transparência até para que se tenha maior eficiência. O evento também contou com a presença de presidentes de câmaras municipais do estado. O chefe da Câmara de Monte das Gameleiras destacou o trabalho realizado pelo presidente da FECAM, vereador Ranieri Barbosa. A iniciativa do presidente da Câmara aqui de Natal e presidente da FECAM, Ranieri Barbosa, de trazer esses cursos. Ele tem se preocupado bastante com
esse cuidado, né, que o ordenador, se não prestar conta da maneira possível, da melhor maneira, vai ser penalizado no futuro. E o Legislativo natalense firmou convênio com a UniRN, que vai permitir a ampliação dos cursos de extensão universitária. A parceria entre a UniRN e a Câmara Municipal de Natal, através da Escola do Legislativo Vilma de Faria, vai beneficiar os alunos da instituição com a possibilidade de acompanhar as comissões temáticas e também os servidores da Câmara Municipal de Natal, que terão descontos na universidade. Desconto para todos aqueles servidores que venham a ingressar na Uni ou que já sejam alunos que estejam fazendo a graduação. Além dos descontos que nós vamos poder oferecer ao servidor, também vamos viabilizar a vinda de estudantes da graduação para participar das comissões temáticas. Então a gente fica muito feliz porque está oportunizando, né, assim, a esses estudantes uma aula prática, né, dentro da instituição, dentro do Parlamento Municipal, com uma instituição que é referência, renomada em Natal, que é a UniRN. A iniciativa vai ampliar os cursos de extensão universitária, com validade nas cargas horárias complementares. O reitor da UniRN destacou a importância da abertura do campo de estágio e também os benefícios junto aos servidores da Câmara Municipal de Natal. Abre um leque grande de estágio, de campos de estágio para os alunos do UniRN. Principalmente, destaco aqui, os alunos do curso de Direito. E, por outro lado, esse convênio também abre as portas da instituição para receber os prováveis candidatos a cursarem o ensino superior na instituição, né, com descontos para essas pessoas que atuam, que exercem seu trabalho aqui dentro da Câmara. Presidente da Comissão de Justiça, o vereador Felipe Alves explicou que a aproximação dos alunos vai estimular o trabalho dos parlamentares na apreciação dos projetos. Vai possibilitar também que os próprios estudantes possam sugerir, né, modificações nos projetos, novas ideias. Isso com certeza é um intercâmbio que vai gerar muitos frutos, né, sobretudo na melhora do nosso processo legislativo. Os vereadores da Comissão de Justiça aprovaram o projeto que atualiza a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O projeto é de autoria do Executivo e propõe um tratamento diferenciado, menos burocrático, que favorece o surgimento de novos microempreendimentos. A matéria foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares da Comissão de Justiça. O Executivo, em parceria aí com instituições do setor produtivo, como CDL, FEComércio, SEBRAE, né, elaboraram um projeto a várias mãos para compilar, né, o que existe de legislação específica e tentar ao máximo simplificar os procedimentos para se abrir uma microempresa e uma pequena empresa em Natal. Essa lei ela passa aqui agora com essa importância extremamente, não vou nem dizer trabalhista, social. Nossa cidade precisa crescer e essa lei chegou no momento certo e teve, graças a Deus, com todos da mesa votaram a favor do projeto. Dentre os projetos rejeitados, um do presidente da Casa, vereador Ranieri Barbosa, que institui a Comenda Vereadora Marielle Franco, a ser entregue a mulheres de destaque na luta pelos direitos humanos. A matéria dividiu opiniões entre o colegiado, mas com 3 votos contrários, 2 favoráveis e 1 abstenção, foi rejeitada. Eu reconheço o trabalho da vereadora, reconheço, apesar de conhecer pouco a sua história, a circunstância que houve esse crime é uma circunstância que nos traz indignação, repúdio, mas a questão da comenda é algo diferente desse contexto. Então, eu entendo que nominar esta comenda com o seu nome, eu não acho razoável. Então, desta forma, eu apresentei o parecer contrário ao projeto. Mesmo rejeitado pela Comissão de Justiça, o projeto segue para apreciação em sessão ordinária, onde poderá ser aprovado ou não pela maioria dos vereadores em plenário. A questão, eu acho que a gente deve se voltar mais para pessoas, né, pessoas ilustres que tenha prestado serviço na nossa cidade, no nosso estado. Tá? Então, chegou a hora da gente se voltar mais para as pessoas da terra. Também rejeitado um projeto que proíbe a utilização de fogos e explosivos que emitam sons, causando poluição sonora. A matéria é do vereador Bispo Francisco de Assis.
A vereadora Nina Souza é autora de um projeto que incentiva a regularização urbanística em Natal. A matéria foi aprovada. Vai ser muito importante, porque além do cidadão poder regularizar o seu imóvel, também, obviamente, como ele está fora desse regramento, terá que pagar multas. E essas multas eles sabem que devem pagar e querem pagar. E o que for arrecadado vai ser revertido eminentemente para a saúde, a educação e também para obras de melhoria urbana em Natal. Já os vereadores da Comissão de Educação aprovaram a convocação da secretária de Administração de Natal, Adamires Santos, para explicar o atraso no pagamento das empresas terceirizadas. A reunião da Comissão de Educação ocorrida nesta segunda-feira teve como objetivo acompanhar as negociações da Prefeitura com as terceirizadas que prestam serviço nas escolas e CMEIs municipais. O encontro, no entanto, não ocorreu de forma efetiva pela ausência da Secretaria de Administração e o comparecimento de apenas uma empresa terceirizada. Chegamos nas escolas ou nos CMEIs e se perguntam como é que está, e a situação dos terceirizados nos diz não está em dia, não está em dia, está em dia o salário, mas não está em dia o vale transporte, o vale refeição, e sempre fica aquela confusão. Não paga em dia porque o repasse não foi feito pela Prefeitura, a Prefeitura se repassou, etc. E essa reunião teve hoje um objetivo de esclarecer. Infelizmente, a Secretaria SEMAD, a Secretaria de Administração, não compareceu. Compareceu a Secretaria de Educação, através do senhor Pedro Jorge, compareceu uma empresa, que foi no caso a Craste, mas o final da história, infelizmente, né, foi uma reunião que serviu sobretudo para marcar uma próxima. O secretário adjunto da Educação, presente à comissão, reconheceu que há dívidas com as empresas terceirizadas, mas que elas vêm sendo negociadas. Realmente existe um passivo da Secretaria com algumas delas e que estamos tentando solucionar juntamente com a Secretaria de Administração e com o novo prefeito que foi empossado recentemente sobre esse parcelamento, como é que a gente vai tratar esse passivo junto às empresas. Algumas terceirizadas não recebem desde o começo do ano. A incerteza do recebimento dos atrasados e das dívidas de anos anteriores repactuadas preocupa os empresários, que temem pela prestação do serviço nas escolas e também pelos funcionários. Eles me pagaram no dia 30 passado o mês de dezembro, referente ao mês de de novembro trabalhado. Então esse ano ainda não pagaram nenhuma fatura. E a gente entra o quê? Com 5 faturas e ainda tem uma repactuação dentro e a segunda repactuação. E sem contar que esses atrasos vêm ocorrendo há 6 meses, a 8 meses, e a gente nunca recebeu nenhum tipo de juro ou correção monetária. Como resultado da reunião, a comissão resolveu convocar a Secretaria de Administração para esclarecer a situação com as terceirizadas e conhecer o tamanho real das dívidas. Agora vai ser uma convocação. Vamos esclarecer a situação, como é que está realmente, quem deve a quem. E agora a gente confere as atividades previstas para esta semana aqui na Câmara Municipal. Nesta terça-feira, às 14 horas, no plenário da Casa, acontece reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Logo mais, às 16 horas, também no plenário da Casa, acontece reunião da Comissão de Turismo. Na quarta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara, acontece uma reunião para debater o programa Pensando a Grande Natal. E também às 14 horas, só que na sala das comissões, acontece reunião da Comissão de Transporte. Na quinta, às 2 horas da tarde, no plenário, acontece uma audiência pública para debater o seguinte tema: construção da unidade de saúde do bairro de Serra Rosado, por iniciativa do vereador Haroldo Alves. Na sexta-feira, acontece reunião de 2 comissões. Às 9, na sala das comissões, acontece reunião da Comissão em Defesa do Consumidor. Também no mesmo horário, só que no plenário da Casa, acontece reunião da Comissão de Finanças e à tarde, às 14 horas, está prevista a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Essa reunião da frente acontece às 2 horas da tarde no plenário da Câmara Municipal. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. O resultado da pesquisa Fierne Certos sobre as eleições deste ano é o tema do comentário de hoje do jornalista Antônio Melo. A pesquisa Fierne Certos traz uma constatação de cara. O eleitor
não quer nenhum dos candidatos até agora lançados. Mesmo liderando a amostra, os 26 pontos da senadora Fátima Bezerra também indicam que 74% do eleitorado não está disposto, pelo menos neste momento, a votar nela. O que dizer do ex-prefeito Carlos Eduardo com modestos 15 pontos percentuais ou 85% do eleitorado preferindo outra opção? Trágica é a situação do governador Robson Faria. Escassos 5% de intenções de voto. Para quem lê pesquisa, essa salada de números demonstra que há espaço para um nome novo. Nos bastidores, já fala-se em Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia. Ele tem o apoio de pelo menos 8 dos seus colegas. É nome forte nas regiões do Seridó e Trairi. Tem como colega de partido a vereadora e ex-deputada Sandra Rosado, liderança de peso na região oeste. E a favor dele, ainda tem um dado que conta muito. Seu nome não aparece na Lava Jato e nem figura em nenhum processo de corrupção. Só um problema. Ezequiel diz que é candidato à reeleição e não quer disputar o governo. A seguir, não perca a entrevista do dia. O nosso convidado é o infectologista Luiz Alberto Marinho. Ele vem falar sobre a gripe. Aguarde! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e agora eu vou bater um papo aqui bem importante com o médico infectologista Dr. Alberto Marinho. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente, que o senhor até tranquilizasse a população em relação ao que vem sendo divulgado nas redes sociais, que seria um surto da gripe H1N1. Queria que o senhor explicasse isso, de fato não está acontecendo. Não. O que está acontecendo nesse momento é o que a gente sempre observa ocorrer quando chega o período de chuvas. Que geralmente entre os meses de março, abril, maio, até mais ou menos julho, agosto, nós temos um aumento sempre, isso é histórico, dessas chamadas viroses respiratórias. Uma delas, talvez a mais importante, são as viroses causadas pelo influenza vírus, que a gente tem atualmente circulando 3. 2 do tipo A, influenza vírus A, H1N1, H3N2 e um influenza B, que foram os mesmos vírus que circularam, por exemplo, o ano passado. Agora, doutor, esse surto está sendo maior esse ano
por causa das chuvas? Porque a gente vem de 6 anos que poucas chuvas. O senhor acha que tudo que está acontecendo é por conta desse período chuvoso que veio mais intenso esse ano? É possível que as diferenças, quando a gente compara, por exemplo, um histórico de 10 anos, a diferença é muito pequena. Há anos em que a gente tem um número de casos um pouco maior e anos em que a gente tem número de casos um pouco menor. Na realidade, não está nem de longe configurado o que a gente possa chamar de epidemia. É tudo dentro do esperado. Os vírus são os mesmos, eu acho que não interessa qual o tipo, se o indivíduo foi acometido pelo influenza A, H1N1 ou H3N2 ou B, porque as repercussões são basicamente as mesmas, independente do tipo de vírus que o indivíduo foi infectado, foi acometido. Bom, e o que está gerando tudo isso é a chuva e não a mudança de clima, é isso? Nós não temos, na realidade, grandes mudanças climáticas. Nós temos períodos em que a precipitação pluviométrica aumenta um pouco mais, exatamente agora, entre os meses de março, abril até julho, agosto, e os outros períodos onde há uma escassez da precipitação pluviométrica. Nesse período que a gente chama de inverno, embora não tenhamos uma queda importante da temperatura, essas doenças de transmissão respiratória geralmente ocorrem com maior incidência. E por que isso acontece, doutor? As pessoas tendem a ficar mais próximas, mais aglomeradas? Em ambientes fechados, são doenças que são transmitidas durante a fala, a tosse e o espirro, principalmente. Para isso tem que ter uma proximidade física entre quem está eliminando o vírus e quem vai receber, mas é importante também lembrar que essas viroses respiratórias são transmitidas por objetos. Então eu estou eliminando o vírus, estou, por exemplo, manuseando aqui o mouse, do computador. Se outra pessoa logo em seguida pega naquele mouse, então poderá se infectar com esse mesmo vírus. Então, ele tem duas maneiras de transmissão, esses vírus respiratórios. Pessoa a pessoa, através da proximidade física, no ato de falar, de tossir ou de espirrar, e através dos objetos. É por isso que a prevenção dessas chamadas viroses respiratórias se dão através de dois grandes mecanismos. Primeiro, evitar ambientes fechados e aglomerados, e se tiver que frequentar, de preferência, 1,5 metro a 2 metros entre uma pessoa e outra, porque aí a transmissão seria mais difícil, e a lavagem e a higienização das mãos, porque é comum a gente estar pegando em objetos. É um trinco de porta, não é? É um objeto que acabou de ser manuseado por alguém que possa estar eliminando o vírus. Por isso que a lavagem e a higienização das mãos, seja com água e sabão e principalmente com álcool a 70%, são consideradas medidas que ajudam ao indivíduo não se contaminar com muita facilidade. Mas a gente há de convir que é muito difícil, né? Quando realmente esses vírus começam a circular com maior frequência, nessa época, por exemplo, então é comum que em casa alguém adoeça e dentro de casa a transmissão ocorre com muito mais facilidade. Qual a recomendação, por exemplo, para quem passa o dia no ar-condicionado? Doutor, é abrir a janela de vez em quando? Qual a recomendação? Evitar primeiro alguém que esteja doente, espirrando, tossindo, com febre, com dores no corpo, porque eles podem estar eliminando esses vírus através até da fala. Não precisa tossir nem espirrar. Lógico que quando se tosse, quando se espirra, a transmissão ocorre com mais facilidade. Então, evitar ambientes fechados, aglomerados e a higienização das mãos sempre que tocar em objetos que eventualmente foram manuseados por outra pessoa. O senhor falou sobre alguns sintomas, eu queria que o senhor explicasse para a gente se existe uma diferença e como é que a gente pode identificar, por exemplo, um tipo de gripe e se é possível, em relação a H1N1, H3N2 e a influenza B. Não. Todas essas são viroses respiratórias e eu acho que isso é que é importante para a população leiga, não é? A importância de se saber se é H1N1, H3N2 é para a vacina do próximo ano. Sim. Então, é um estudo muito mais epidemiológico do que clínico. Agora, são doenças que acometem a árvore respiratória e que, no caso dos vírus influenza, independente de ser H1N1, H3N2 ou B,
A sintomatologia esperada é febre, principalmente alta nos primeiros 2, 3 dias, a tendência da febre é ir desaparecendo por volta do 4º, 5º dia, manifestações do tipo dolorimento no corpo, dor de cabeça, né? E as chamadas manifestações respiratórias, principalmente tosse, coriza, espirros, rouquidão, né? Nariz entupido, obstrução nasal, que são assim, as manifestações compatíveis com infecção das vias aéreas. Bom, e o que fazer então, doutor? Nada de automedicação, claro que a gente sabe que a pessoa tem que procurar uma unidade de saúde, mas qual é o tratamento indicado, por exemplo, para essas viroses? Na imensa maioria das vezes, essas viroses são extremamente benignas. Existem grupos populacionais que tendem a ter uma chance maior de desenvolver complicação, principalmente a pneumonia. Crianças com menos de 2 anos de idade, os idosos a partir dos 60, 65 anos, as grávidas, quem tem doença crônica do fígado, dos rins, diabéticos, imunodeficientes, são pessoas que têm uma chance maior de, em desenvolvendo uma dessas viroses, complicar com a forma grave. Todos os anos nós temos forma grave no nosso país de influenza, né? Uns anos um pouco mais, outros anos um pouco menos. Mas o mais importante é isso, que as pessoas procurem o médico, o serviço de saúde, com o início da sintomatologia, para saber, primeiro, se está parecido com influenza, não é? Que é essa gripe que ocorre nesse período, e em segundo lugar, para saber se a pessoa pertence a um desses grupos em que aí sim os cuidados têm que ser maiores por parte do médico. Existe até a medicação específica, uma medicação que é distribuída pelo Ministério da Saúde aqui no estado sob a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, e que as pessoas que têm sintomatologia compatível com essas doenças, essas viroses respiratórias, e que pertençam a um desses grupos, está indicado o uso do medicamento, que é o Tamiflu, e que é prescrito, não é comprado, é fornecido pela própria Secretaria nos postos de saúde, nas UPAs e nos hospitais, tanto público quanto os privados. Agora, doutor, nós estamos aí vivendo uma campanha de vacinação, começou no mês de março, né? Os postos de saúde deveriam ter vacinas suficientes, o que não está acontecendo aqui na maioria das unidades, então, de Natal. Agora, essa vacina é para evitar exatamente esse tipo de gripe que a gente está vivenciando? Exatamente. Os componentes da vacina são o vírus H1N1, H3N2 e o B, ou seja, exatamente os vírus que devem estar circulando este ano aqui na nossa cidade, na nossa região. Na realidade, é porque o Brasil ele é um país um pouco retardado. Ele demora a responder e quando responde, às vezes, não é de uma maneira eficiente. Na realidade, essa vacina deveria já estar sendo vinculada, oferecida à população, no mínimo desde o mês de abril, ou seja, próximo ao número de casos começar a aumentar. E que ela viesse em quantidade para não faltar nos postos de saúde, que isso faz com que a população vai uma vez, aí acha que não vai ter mais e deixe de vacinar. Na realidade, a vacina é disponibilizada para esses grupos que eu já me referi, porque ela é prioritariamente destinada a esses grupos, mas quem quiser fazer uso da vacina, né, mesmo que não vá para essa doada pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde, se a pessoa quiser comprar, pode comprar. Todo mundo pode usar essa vacina, principalmente a partir dos 6 meses de vida. Então, crianças a partir de 6 meses. Independente de qualquer outro grupo que pertença, a vacina está indicada. Infelizmente, o nosso país, ele prioriza os grupos. É verdade que tem uma razão para isso, porque são os grupos que tendem a ter maior complicação quando desenvolvem a influenza. Mas, quem quiser fazer uso dessa vacina, qualquer pessoa pode fazer a partir dos 6 meses de vida. Doutor, o senhor já falou aqui em relação aos grupos de risco que devem ter um pouco mais de atenção em caso de estar com uma virose, mas existe, por exemplo, algum sintoma que os pais, né, devem ficar mais atentos em relação a uma virose, porventura dela se tornar, ser mais grave, por exemplo? Sim.
Então, o quadro que começa com febre, dor no corpo, dor de cabeça, espirros, dor de garganta, tosse, nariz entupido e coriza, são manifestações dos quadros considerados benignos, que é a maioria, mesmo nos grupos populacionais que a gente se referiu. Entretanto, algumas pessoas, principalmente pertencentes a esses grupos populacionais, poderão desenvolver a forma mais grave. Aí já entra falta de ar, que é a dispneia, né? Essa temperatura que geralmente é alta só nos 2, 3 primeiros dias, ela permanece elevada no 4º, 5º dia, já dando uma demonstração de que pode estar complicando. É por isso que a gente sempre diz, adoeceu, vá para o serviço de saúde, para que o médico possa orientar a pessoa, inclusive sabendo se ele é desse grupo, de um desses grupos, que tendem a desenvolver a forma grave da doença. Eu também queria que o senhor comentasse em relação a algumas mensagens e informações que estão circulando nas redes sociais. A população tem que tomar cuidado com isso, né, doutor? Porque muitas vezes são informações inverídicas. É verdade. A gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Essas informações realmente democráticas, porque qualquer pessoa tem acesso a elas através das redes sociais, podem ter informações acertadas, algumas vezes só parcialmente acertadas e outras vezes não tem nada a ver. Então não há, primeiro, epidemia, não há motivo para ninguém achar que este ano está sendo diferente dos demais, pelo menos até o momento o movimento tem sido parecido com os anos anteriores, e as pessoas adoecendo vão para o médico para que elas sejam acompanhadas desde o início, e se alguém apresentar aquelas manifestações que já são compatíveis com maior gravidade, que possam ser medicadas a tempo. Só o médico, então, pode dar o diagnóstico e indicar o melhor tratamento. Doutor Luiz Alberto Marinho, médico infectologista, muito obrigada pela sua entrevista, viu? E até a próxima. Nós agradecemos a oportunidade. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Eu desejo uma ótima semana e a gente se vê nesta terça-feira. Então, tchau, tchau e até lá!